Aleluia. Queridos, eu queria relembrar o que eu ministrei semana passada, porque eu vou continuar a ministração. E eu queria que você pudesse desfrutar de tudo. Semana passada eu falei sobre a exaustão da alma, o cansaço da alma, a fadiga da alma, o estresse. Então, nós falamos sobre a exaustão da alma, o cansaço da alma. E nós somos chamados para ter uma vida em fé, no foco, em ter saúde, vigor, vitalidade, saúde espiritual, saúde mental, saúde física. E os textos base para isso foram 3 textos que nós usamos. O primeiro texto foi de João 1:12. Amados, desejo que te vá bem em tudo, em todas as coisas, que em tua saúde, assim como bem vai a tua alma. Como é próspera a tua alma, você vai ser próspero e você vai ter saúde, se sua alma estiver bem. 1 Coríntios 1:27. Antes, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus não escolheu príncipes, pessoas de nobre nascimento para fazer a sua obra. Deus escolheu os que não são, para envergonhar os que são. Deus escolhe os pequenos, Deus escolhe aqueles que se sentem incapazes. Deus usa Gideão, Deus usa Davi, esquecido. Deus usa essas pessoas, Deus usa a você e a mim. Amém, irmãos? E nós também falamos sobre Provérbios, né? Onde esse texto de Provérbios, ele mostrou algo muito poderoso. Diz que do fruto dos seus lábios você se farta. Daquilo que você fala é o que você vai colher. Falamos sobre esses versículos base. E apontamos o quê? Que você tem que entender que a exaustão da alma não é normal. Você tem que identificar e discernir que às vezes os problemas, a doença, o que você está passando não é só natural, ou não é natural, é às vezes espiritual, às vezes é um ataque declarado do diabo, mas você não percebe. É isso que acontece. A alma cansada, querido, não se resolve dormindo. Um corpo cansado resolve-se com uma boa dormida, uma boa alimentação e uma boa dormida. Mas uma alma cansada não se resolve dormindo. Existem pessoas que descansam o corpo, mas ainda continuam cansadas. Por quê? Porque estão cansadas na alma. A alma está doente, a alma está ferida. Isso revela que o problema não é físico, e sim altamente espiritual. E também na alma da pessoa. Então isso significa que o inimigo ele vai roubar força, que o inimigo vai roubar ânimo, que o inimigo vai roubar seus projetos, vai paralisar você na caminhada, nas suas caminhadas, nos seus projetos, nos seus sonhos. A Bíblia diz que ele vai roubar, que ele vai matar, que ele vai destruir. Isso é uma das formas sutis dele cansar a sua alma. Olha a sequência. Primeiro ele vai roubar. Ele não chega matando, ele não chega destruindo. Primeiro ele vai roubando para deixar a sua alma desconcertada. Depois ele mata seus sonhos, mata suas expectativas, sua esperança, para depois ele destruir você. Você vê que é gradativo, o processo é passo a passo. O inimigo ele quer ganhar campo. O inimigo ele não ataca de uma vez. Ele não vem destruindo tudo, ele não vem te matando, não. Ele vem roubando para minar a sua fé, para minar a sua alma. O que o diabo então faz, querido? Ele faz como Eva. Ele cria conversas, ele cria instrumentos, ele planta dúvidas, ele distorce a verdade. E pouco a pouco ele vai minando a sua fé. Ele vai roubando a sua alegria. E tirando a sua alegria, ele tira a sua força. E tirando a sua força, você morre de inanição espiritual. Ele vai enfraquecendo as pessoas com os pensamentos. Você não dá conta, você não consegue. Deus responde a todo mundo, mas Deus não responde a sua oração. Nada dá certo para mim, mas dá certo para todo mundo. Mentiras você abraça como sendo verdades. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Eu não vou dar conta. Eu não tenho dinheiro, vai continuar não tendo.
Eu não tenho saúde, vai continuar não tendo, porque você come do que você fala. Resolve falar a palavra de Deus, confessar, declarar a palavra de Deus, crer no Senhor, e você vai ver sua vida mudar. Então o inimigo, querido, ele vai minando, ele vai gradativamente avançando. Isso é só pensamentos. Não, querido, isso é um ataque invisível do maligno sobre a sua mente. A Bíblia diz sobre dardos inflamáveis. Que dardos são esses? Dardos inflamáveis, uma seta. Você acha que é uma flecha? Uma seta indicativa de trânsito? Não, querida, isso aqui são pensamentos mentirosos que você abraça como verdade. O diabo fala, você é feia. Você é gorda. Aí o que você fala? Sou gorda mesmo. Estou gorda. Você está gorda? Vou te falar um negócio, irmã. Olha para o espelho e diz, vou emagrecer. Vou me encher de saúde. Sou imagem e semelhança do Altíssimo. Eu tenho a mente de Cristo. É isso que você tem que declarar. Essas são as verdades que você tem que falar. E não as mentiras do diabo. E abraçá-las como verdades, sofismas. O inimigo usa pessoas para desgastar você. Isso faz você ficar fraco. Sabe que ele tem tipo de pessoas que são negativas, pessoas que são críticas, pessoas que falam palavras de morte, pessoas que falam palavras que destroem, palavras que sugam a sua energia. Quando você teve a experiência de conversar com alguém, estar num ambiente e se sentir tão carregado depois de conversar com aquela pessoa? Todo mundo. É porque essa pessoa ela é negativa, essa pessoa está com o espírito errado. Essa pessoa está carregada. Sabe, querido, o inimigo, ele trabalha o seguinte, ele coloca pessoas ou ele tira pessoas. Ele coloca pessoas atrapalhadas na sua vida, para minar a sua fé, para sugar a sua alma, para trazer cansaço, para te roubar a alegria, a esperança, a fé, o ânimo, a motivação, a criatividade. Ele coloca pessoas, mas também ele tira pessoas. Pessoas de Deus que tinham que estar ao seu lado, falando da sua vida, confrontando, exortando e consolando você, o diabo tira. Cria uma imagem errada. Fulano passou e não me cumprimentou, ele está com raiva de mim, então não quero mais conversa com ele. Talvez é a melhor pessoa do universo para você estar perto. Você é a média daquelas 5 pessoas que você se relaciona. Você se relaciona com o pai, você vai ser parecido com ele. Com quem você se relaciona? Quem são as pessoas que têm acesso à sua alma? Você, querido, tem que entender que o inimigo vai colocar e tirar e afetar pessoas, vai usar palavras, vai usar ambientes, tudo ele vai usar para desgastar você. Cuidado com a carne, querido. Não alimente o inimigo. A Bíblia diz que a serpente, agora, lá em Apocalipse, é um dragão. E a Bíblia diz que a serpente em Gênesis vai comer o quê? Pó. Já viu alguma serpente comer poeira? Eu já vi serpente comendo bicho, inseto, um monte de coisa. Mas serpente comendo poeira, não vê. Mas a Bíblia diz que a serpente come pó. Como que a serpente vai viver de pó? Mas você olha para a Bíblia diz que o homem veio e do pó. O diabo, Satanás do inferno, ele come da tua carne, come do teu pó, da tua carnalidade. Por isso, homem e mulher de Deus não pode ser natural, tem que ser espiritual. E homem e mulher de Deus, vou dizer um negócio aqui, isso aqui é recado para você, direto do trono. Recado, direto do trono. Homem de Deus, ele tem domínio próprio. Ele não grita, ele não fica nervoso. Se ficou nervoso, entrou na carne. Você pode até irai-vos e não pequeis. Jesus irou, levantou a mesa dos cambistas, deu chicotada, mas ele não pecou. Então tem uma santa ira santa, com a coisa certa, fazendo do formato certo. Porque não adianta ser certo, não adianta ser a coisa certa, mas agir da forma errada. Não adianta falar a coisa certa de forma errada. Então, querido, escuta algo, saia da carne, não dê alimento para o diabo. Você vai escolher hoje aqui. Você vai ser o alimento para o diabo ou você vai se alimentar da palavra? Você escolhe, ou você é alimento do cão ou você se alimenta de Deus. O que você escolhe, ser alimento ou ser alimentado?
Você escolhe, você define. Se você é carnal, você é alimento para a serpente. Você é alimento para o diabo. Se você fofoca, se você critica, se você reclama, se você murmura, se você vive reclamando, você é carnal, querido. Homem espiritual não faz isso. Homem espiritual, ele ora. Homem espiritual, mulher espiritual, elogia. Existem dois tipos de pessoa. As fracas e as doentes. As fracas Deus usa. E as doentes? Deus usa? Não. Deus cura, para depois usar. Então, se você está ferido, você precisa ser curado. Mas se você é fraco, você pode ser usado. Aleluia. Se você é fraco, você pode ser usado. E se você se sente forte, é que você vai ser usado mesmo. Mas entenda, Deus escolhe os fracos, os que não são, para envergonhar os que são. Você precisa de força? Sim, mas mesmo fraco, Deus pode te usar tremendamente. Gideão, Davi, Daniel. Você quer que eu fale quantos mais? Você precisa, querido, é o seguinte: se é fraco, diga ao Senhor, eis-me aqui. Se você é fraco, fala comigo nessa manhã, fala comigo bem forte. Diga o fraco, eu sou? Bate no peito, diga, eu sou? Aleluia! Mas não fala porque eu falei, não fala como papagaio, fala como homem e mulher de Deus, bate a mão no peito e diz, eu sou forte. Aleluia! É isso que é a palavra de Deus. Então, querido, o verdadeiro vencedor é aquele que é curado. E é aquele que às vezes é até fraco, mas ele não desiste. Pode me matar, igual Jacó, pode me matar, mas eu não largo enquanto a minha bênção não vier. Sabe, tem pessoas que abrem mão muito fácil. Tem pessoas que desistem muito fácil. A minha mãe tinha tudo para separar do meu pai. Tudo. Tudo que você imaginar, ela tinha para poder separar do meu pai, mas não separou. Até com mulher dentro de casa, na cama dela. Não separou. Até ele pegando um revólver, querendo atirar em todo mundo, quebrar toda a casa. Ela não separou. Mesmo ele aprontando muito, que eu não posso nem ficar falando que é vergonhoso, é imoral falar. Ele fez. Até botar o povo no carnaval nu, em cima das mesas, ele fez. Isso é as coisas pequenas. Hã? Não fala isso não, né? Nem pode ficar falando. Mas enfrentou a polícia, fez muita coisa ruim. O que eu quero dizer, querido, com isso? A carne não presta. Ele era sem Deus. Mas depois que ele converteu, meu irmão, é alma direitinho para o Senhor. Muitas almas. O vencedor, querido, não é aquele que para. Mas é aquele que vai até o fim. Quantas pessoas você conhece que começou a faculdade e não terminou? Quantas pessoas que você conhece que tem um projeto, tem um sonho, e o sonho vira um pesadelo, ou nunca se realiza, só fica sonho? Sonho, querido, não é para ser só sonho. Sonho é para se tornar realidade. Porque sonho que não se torna realidade é fantasia. Então tem pessoas que abrem mão das coisas. Porque, irmão, o vencedor não é aquele que não cai. Não, é aquele que quando cai ele se levanta. É aquele que quando erra, ele avança, ele não para, ele não retrocede, ele não anda como caranguejo para o lado. Ele não é carro para dar marcha ré, ele anda para frente. Uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás, avanço para as que estão diante de mim, sigo para o alvo, para o propósito. Então, como vencedores, querida, você tem que identificar qual é o ataque do diabo. Não aceite pensamentos mentirosos. Filtre as pessoas que têm acesso à sua alma. Cuidado com quem você anda. Tem pessoas que têm uma placa. Não aproxime. Mantenha a distância. É contaminante. É matável. Tem pessoas que se você conversar com elas, você morre. Espiritualmente. Tem pessoas que é terrível. Mantenha a distância. Tem pessoas que tem uma placa escrito assim: aproxime-se, toque, vai ser abençoado. Cole nele que você vai passar de ano. Tem pessoas que têm uma placa, essa placa, querido, é invisível, mas você percebe. Pessoas que você tem que estar perto, pessoas que você tem que manter a distância. Mas você tem que amar todas as pessoas, você não tem que, apesar de ter a distância, tem que amar elas. Você tem que trazer palavras de vida para elas. Você não tem que trazer palavra de morte.
Você tem que amar elas. Mas você não tem que dar acesso a elas na sua alma. Você só dá acesso para ela quando ela quer realmente mudança de vida. Enquanto ela não quer, você mantém a distância. É assim que você tem que fazer. Então você tem que continuar amando as pessoas. Como? Orando, intercedendo por elas. E quando elas pedirem ajuda, você está pronto a derramar a ajuda do alto, a ajuda dos céus, que é a ajuda do Senhor. E você vai ser o instrumento do Senhor aqui na terra. A postura correta, querido, diante de pessoas, é você se afastar daquelas pessoas que fofocam. É afastar daquelas pessoas que falam mal. É afastar daquelas pessoas negativas. Sabe, eu vou dizer, cadê as mulheres? Diga amém. Amém. Mais forte as mulheres, amém. Amém. Você tem amigas? Tá, vou te ensinar uma lição espiritual. Você tem amigas, ela fala mal do marido dela, corre dela. Porque ela vai falar mal depois de você. Ah, não, ela só está aconselhando. Aconselha com o pastor. Eu nunca vi você estar precisando de mexer na energia da sua casa e você chamar um médico. Eu nunca vi isso. Você precisa de um pedreiro para assentar cerâmica. Aí você vai chamar o arquiteto. Ah, mas é porque está na mesma área. Vai funcionar? Vai funcionar, irmãos? Não vai. Então para com esse negócio. Irmã, se a irmã não decidir, se sua amiga não decidir parar de falar mal do marido dela, corre, ela não é sua amiga, não. Ela está com a camisa do mesmo time, jogando com você no campo, fazendo gol na trave errada. Preciso ser mais claro? Quer que eu seja mais claro? Vou ser mais claro com você. Para com esse negócio de ficar buscando aonde não é o lugar. Ficar buscando um profissional que não é a área dele. Querido, mulher tem problema, vai buscar a sua pastora. Vai buscar a sua líder. Vai buscar a discipuladora dentro da igreja. Homem, vai buscar o líder, o discipulador, o pastor. Você está com um problema, querido, de saúde, vai buscar o pastor? Não, vai buscar um médico. Está entendendo o que eu estou falando? Ou não? Então, querido, nós precisamos definir essas coisas. Já foi um bocadão, hein? Meu Deus, só relembrando o que foi falado. Proteja a sua alma. Guarde a sua alma. Livre a sua alma de tormenta, de fraqueza. Eu vou te dizer algo, querido. Agora eu vou entrar no que é para falar hoje. A exaustão da sua alma. Continuação. Seja grato, agradeça a Deus e diga obrigado, por favor, licença, com licença. Quem fala estas coisas, ela está com a alma em dias. Você percebe que tem gente que dá bom dia por educação, esse não vale. Esse dá bom dia porque o outro falou bom dia, também não vale. O bom dia não é uma expressão de cumprimento, é uma profetização, pelo menos para o crente deve ser. Receba aí, querido. Um bom dia, como eu vou falar agora para você, receba uma semana excelente na sua vida. Quando você der um bom dia, lembra disso. Não dê um bom dia natural, não dê um bom dia humano, dê um bom dia de um crente espiritual cheio do fogo da presença de Deus, amém? Peça com licença, obrigado, por favor, não murmure. Querido, bendito é aquele que tem os seus pecados perdoados. O Senhor perdoou os nossos pecados, você tem que estar feliz. A morte não te alcança, o poder do pecado não está mais sobre a sua vida. Você não pode ser mais amaldiçoado, você não pode ser mais julgado e condenado, porque você foi absorvido, alcançado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A sua carne foi crucificada na cruz. E assim que ela deve viver, o novo homem tem que colocar a vida na cruz. Você acha que a cruz é pesada? Não é. Você acha que a cruz é difícil? Às vezes. Porque a cruz é negar você. A cruz é tirar você do centro. A cruz é não fazer a sua vontade. A cruz, querido, não é ficar lutando contra o pecado, porque crente não luta contra o pecado. O crente, ele já vive após o pecado. Jesus já venceu o pecado. O pecado já é uma coisa resolvida na nossa vida. Se você ainda vive em pecado, é que você ainda não passou por lá de cá. O cristão, ele vive em novidade de vida. Ele vive uma vida nova. É como Jesus disse para aquela mulher: vá e não peques mais. O vencedor é esse que não para, ele continua.
Ele cai, mas ele levanta e ele continua. Temos que receber, querido, sabe, de Deus. Sempre você precisa entender que é algo maravilhoso de Deus para a sua vida. Temos que receber, às vezes, falar, receber um obrigado, um elogio, uma oferta. Quantas vezes você ali no estacionamento já deu uma esmola, uma ofertinha, um agrado para o cara que te ajudou a estacionar? Seja feliz. Dá o dinheiro para o cara. Ele vai usar para... Tô nem aí. Dá o dinheiro para o cara. Honra. Abençoa. Isso é bom para você, não é para ele não. É igual o dízimo. Tem gente que acha que dá o dízimo para o Senhor. Querido, sim, é para o Senhor. Mas o Senhor não precisa. É você que precisa. Sabe que tem gente que acha assim, eu tenho que adorar o Senhor porque o Senhor precisa ser adorado. Não. Você que precisa adorar o Senhor. O Senhor não tem carência de alma. Eu estou deprimido porque ninguém está me adorando como deve. Tem poucas pessoas me adorando. Não, querido. Deus é Deus. Diga para o seu irmão, Deus é Deus. Então, querido, quando nós precisamos entender algo aqui, ó. Nós temos que receber aquilo que é dado por Deus. Quando nós curtimos a vida, somos gratos, ofertamos, ajudamos, somos solidários, somos amáveis, nós estamos colocando saldo na nossa conta. Mas quando você erra, falha, que cai e se levanta, o saldo é tão grande que quando vai fazer o débito, tem saldo à vontade. Eu não sei se você entendeu a analogia. Não seja alguém negativo. Elogie. Seja positivo. Aqui vai. Primeiro ingrediente dessa manhã, que fala sobre a exaustão da alma. A alma, ela entra em exaustão, em cansaço, com distrações. O alvo das distrações é roubar o seu tempo. Distraído. Toma aí, distraído. O distraído bate o carro quando está mexendo no celular no carro. Cadê Tiago? A gente saiu aqui do culto na semana passada. E um cara de uma Hilux, Hilux não, uma SW4, estava olhando no celular e pau! Arrebentou a frente do carro. 3, 5 contas ali. E foi besta. Ele estava quase parado praticamente. Besta. Então, assim, distraído, distração. Distração traz prejuízo. Distração, querido, leva você a andar em círculo e nunca chega onde tem que chegar. É como se você tivesse amarrado, mas nem em nome de Jesus, não. É amarrado pelo diabo. E ele te amarra e você anda. Você pensa que está mudando, você pensa que está saindo, você pensa que está resolvendo, e você está amarrado. Mas não é amarrado em nome de Jesus, não. Você está amarrado em situações que te trazem distrações, sem propósito, que não acrescenta nada na sua vida espiritual. Ficamos inertes, sem direção, como o povo perdido no deserto. Como foi no deserto, querido? Eles estavam perdidos, não sabiam para onde ia. Caminharam 40, né? 40 anos, 400 anos escravo. 40 anos no deserto. Por quê? Distraídos, distrações. Você é distraído? Vamos ler aí Números 32, 13. Projeta para nós. Números 32, 13. Então, querido, você precisa entender que distrações te destroem, que distrações te amarram, que distrações roubam o seu tempo. Olha aí, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40. Quanto tempo? Errantes. Distraídos. Escuta, querido, a expressão andar errante significa vagar. Significa, no original, ser agitado de um lado para outro sem direção, como menino agitado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Como menino que não sabe para onde vai, não sabe onde está perdido.
E chora e clama: pai, mãe, estou perdido. Era isso que o povo passou no deserto, e é isso que muitos cristãos estão passando dentro das igrejas. E aqui eu não estou condenando e fazendo referência à igreja, estou falando das pessoas que estão com a alma cansada, porque estão distraídas, estão com a alma doente, enfermas, inflamada. Eles partiram para a terra de Canaã, mas não entraram na terra de Canaã. Por que eles não entraram, pastor? Diga: distraído. E você também pode não entrar se ficar distraído. Você pode ter dores se você ficar distraído. Você pode ter dores. Você pode ter prejuízos, como aquele carro, 5 pila assim, ó, só porque olhou uma mensagem. Ô, mensagem cara. Você está entendendo o que eu estou falando? Por causa de um zap, bate no buraco, arrebenta a roda. Aí fala: não, caí no buraco. Fala a verdade, tu estava olhando o zap. Oh, Jesus. Escuta. Ficamos vagando de um lado para o outro sem direção, quando estamos distraídos. As distrações roubam a sua perspectiva da promessa ou das promessas. Sem você perceber, querido, você perde. Sem você perceber, você fica ausente daquilo que Deus já fez e já conquistou por você. E você fica tentando lutar e conquistar o que já foi conquistado. Diga misericórdia. Diga misericórdia. É possível que você se envolva com trivialidades, distrações como banais, como pastor, sem importância ou de pouco valor. Apenas você está gastando ou desgastando as suas forças, mas não está produzindo nada, não está tendo resultado. Você é uma Marta da vida. Marta, preocupada com as coisas dessa vida, dessa casa. Marta, Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? Aos pés do Senhor Jesus. Qual é a melhor parte? O culto. Qual é a melhor parte? A célula. Qual é a melhor parte? O encontro. Qual é a melhor parte? O cursão. Qual é a melhor? O CTL. Qual é a melhor parte? O Kids. Qual é a melhor parte? O louvor. Qual é a melhor parte, querido? A mídia. Qual é a melhor parte? E está envolvido na obra de Deus. Está aos pés de Jesus. Está servindo a Jesus. Mas de maneira a desfrutar da sua presença. Oh, queridos, então é possível você se envolver com essas coisas. Rede social. Irmão, nós estamos num projeto chamado DNA Multiplique. A gente está pedindo para as pessoas meia hora da semana delas. Aí sabe que tem pessoas que falam que não quer, que não pode, não me pressione, eu não quero. Mas pega o celular dessa pessoa, se ela desce para você, e olha quanto tempo ela gasta nas redes sociais, fazendo assim, ó. Aí quer dizer, a rede social é mais importante do que Deus, mais importante do que a presença. Sabe o que essa pessoa é? É uma grande Marta do meio da igreja. Preocupada, ansiosa, cheia de justiça própria. Olha aí, eu trabalho, e o Senhor abençoa ele. Mas tem que abençoar ele mesmo para você entender que não é na sua força, é na força do Senhor. As Martas têm que realmente ficar contrariadas e começar a enxergar que elas têm que ser Maria. Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, redes sociais, você fica horas e horas, sim ou não? Sim. E quem está roubando isso de você? Quem está roubando o seu tempo? O diabo, quem? Você mesmo está sabotando a sua vida. Aí você não tem tempo de oração, aí você não tem tempo de leitura, aí você não tem tempo de jejum, aí você não consegue ir na cela, você não consegue ir no culto, mas pega o seu celular, querido, e olha a média do que você gasta no TikTok. Tem um adolescente que a gente pegou o celular dele, ele gasta 8 horas por dia. 8 horas por dia. É doente. É doente. 8 horas por dia. E todos esses irmãos que não estão fazendo DNA, todos gastam mais de meia hora.
na rede social, mas não querem investir meia hora na presença. Preferem ser Martas, preocupada com salário, preocupado com dinheiro, preocupado com as coisas dessa vida, em vez de estar aos pés do Senhor, onde o Senhor vai renovar as forças dele, onde o Senhor vai dar estratégia, e ele pode ganhar salário de 10 anos em 1 ano. Não, ele prefere trabalhar 100 anos para ganhar salário de 10. Porque escolheu a pior parte. Redes sociais. Querido, você deixa de jejuar, você deixa de fazer discípulos, você deixa de formar discípulos, você deixa de consolidar alguém, você deixa de visitar. Por causa da rede social, por causa de tantas distrações. Precisamos focar no que é mais importante, querido. O mais importante é Jesus. Ele falou isso para Marta. Marta, Marta, preocupada, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Efésios 4, verso 17 e verso 18. Efésios 4, 17 e 18. Meu Deus, me ajuda. Está falando das obras do mundo. Olha aí. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Continua. Obscurecidos de entendimento, alheios, longe, distante da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Alguém que não faz o DNA multiplica está com o coração duro. Às vezes eu estou batendo, mas tem que bater, irmão. Tem coisa que a gente tem que bater. Filho precisa ser disciplinado e corrigido. Mas eu não quero que você faça por obrigação. Eu não quero que você faça porque eu estou dando sermão. Eu não quero que você faça, não. Eu só quero que você entenda. Para depois você dizer lá diante, Senhor, o pastor João não explicou isso, não. Pois eu estou explicando no beabá. Estou abrindo, rasgando o véu do templo. Estou te dando acesso à presença de Deus. Agora você que vai decidir, você que vai escolher. Se você não quer fazer, querido, tudo bem, não faça. E eu já falei para os líderes, quem não quer fazer, não cobra, não pega no pé, ama, só cuida. No dia que tiver problema, a gente está pronto a ajudar. Deixa ele caminhar do jeito dele, do jeito dela, sem problema, tranquilo. Então, aí às vezes, querido, você não sabe por que você está cheio de coisa na sua alma, cansado, estressado, porque só fica como Marta, distraído. Preocupado com as coisas desse mundo, esquece as espirituais, está doente e acha que é físico, é espiritual, é emocional, é um ataque, é uma seta, é uma ingerência do inimigo que você não vê. Enfermidades, querido, enfermidades nós enfrentamos, enfermidades existem. Deus quer que você tenha saúde, mas é o diabo que quer convencer você que você tem que ir para o médico, que você está fraco, que você precisa de remédio. O diabo quer manter você no consultório médico com muita frequência, além do necessário. É necessário ir no médico? Sim, porque senão Deus não colocaria eles, não daria inteligência a eles. O médico é de Deus. E você tem que ir no médico. A mulher tem que fazer prevenção, tem que cuidar da saúde. Mas o necessário. Mas tem gente que é viciado no consultório. Preocupado. É preciso, querido, avaliar muito bem, por exemplo, se a quantidade de remédios que você está tomando está correta, ou se está se tornando dependente dos remédios. Remédio não é para tomar a vida inteira, não. E eu sei que existem casos nos quais é necessário. Sim, eu não sou tampado tolo, não. Eu sei disso, que tem medicação que é constante, mas eu me refiro às outras medicações que não precisam ser constantes e se tornam constantes porque você não come direito, porque você não se alimenta direito, porque você não faz, cuida do seu corpo, você não faz um físico, você não faz um cardio, você não cuida da sua saúde, você não cuida do templo do Espírito Santo. Aí você tem que depender de remédios. Aí tem uma farmácia na rua e uma farmácia em casa. Só porque não quer abrir mão de comer aquele chocolate. Não quer abrir mão do doce. Não, fica sem açúcar, fica sem doce. E a vida vai ficar saborosa como mel.
Vou falar um negócio para você. Nenhuma enfermidade procede de Deus, querido. Procede do diabo, ou do homem, ou da natureza errada. O diabo que é capaz de enviar sintomas falsos, falsos mesmo, só para roubar o seu tempo e fazer você ficar preocupado desnecessariamente. O médico falou que a pastora estava morrendo, que a gente não quis falar aqui no púlpito. Aí o outro falou, não, ela não está morrendo, só está com situações complicadas. Aí o outro, não, ela tem que tomar um negócio para toda a vida, agora está com uma doença incurável. Ela não está com doença incurável. E, irmãos, se você for nessa onda, você morre. A irmã estava testemunhando para mim que o irmão dela tinha uma doença, ninguém falava. No dia que o médico falou para ele, ele não durou 3 dias. No dia que ele ouviu, ele ia sempre do médico, mas ele achava que era... E no dia que ele ouviu o médico falando com a mãe dele, 3 dias, ele morreu, bateu as botas. Olha que alma doente. E você pode perceber que quando ele não tinha consciência, ele estava bem. Escuta, querido, com muita atenção o que eu vou falar para você. Eu ouvi falar em uma reportagem que dizia que mais de 40% das pessoas, uma revista de médicos, da medicina, 40% das pessoas que iam no consultório ou que vão no consultório médico não tinha necessidade nenhuma de estar lá. E elas vão, sabe por quê? Porque elas se acostumam, porque elas se sentem melhor. E essas pessoas são as presas fáceis do diabo e que enriquecem os médicos. Porque 40% é muito, gente, é quase 50%, faz conta comigo, ó, faz assim, ó, 10%, 40% estão indo desnecessariamente ao médico, gastando dinheiro, consulta, tempo, energia. Olha, eu vou falar para você. Diz que o corpo é uma máquina perfeita. Corpo não tem doença. Esses são os médicos que falam. Mas sabe o que é interessante? Hoje a gente compra, gasta para ficar doente. E a gente gasta para ficar saudável, para ficar doente novamente. Não controla sua boca. Não tem domínio próprio. Tudo que vem na sua frente você come, desregradamente. E depois quer ficar bonito na foto. Ou vai para a academia lá, gastar as calorias, ou aumentar o metabolismo, ou tomar chá para aumentar o metabolismo. Não sei o que você vai fazer. Fique livre, continue vivendo, mas cuide da sua saúde. Não fique doente. Não seja parte desses 40% que vão ao médico. O corpo é uma máquina perfeita, querido. Aqui eu vou... Estou fechando já. O corpo é uma máquina... Papai, me ajuda. O corpo é uma máquina perfeita. É como um carro. Se você botar gasolina adulterada, você estraga ele. Tem uma caminhonete bem chata, chamada Amarok. Antigamente, irmão, se você botasse o combustível alterado, você gastava ali uns 20, 30 mil naquela caminhonete. Porque ela não aceita. É da mesma forma, o seu corpo também é uma máquina, querida. Ela não aceita certos tipos de substâncias alteradas. É uma ótima caminhonete, tecnológica, é top. Só que ela tem que ter cuidados. O seu corpo tem que ter cuidados. Você vai comendo tudo e botando tudo. E depois quer ter saúde. O seu corpo é saudável. Você tem saúde. Agora, muda a sua alimentação. Ah, pastor, mas tem pessoas que têm hereditariedade, tem pessoas que têm problema. Irmão, eu acredito nisso. Que é o caso da minha esposa. Mas se ela não se cuidar, ela não vai viver sempre. Se ela se cuidar, ela vai até daqui um dia sair dos consultórios. É uma questão de cuidar. É uma questão de mudar a sua dieta, mudar a sua alimentação, mudar o seu ambiente, mudar a sua comida. Todo mundo sabe que não pode comer refrigerante, mas comer não, né? Beber. Quantos copos você toma num churrasco? 2, né? E depois toma 60 copos de água. Você faz isso nunca. Ninguém faz isso aqui. Ah, mas é melhor, é gostoso, é melhor morrer alegre do que morrer triste. São escolhas. Faça o que você quiser da sua saúde. Mas depois, querido, não reclame das doenças. E cuidado, porque o diabo ele pega oportunidade. Mente cansada. Síndrome. Me ajuda, pai.
Me ajuda. Síndrome da mente cansada é o quê? Os médicos chamam isso de estresse. Síndrome da mente cansada. Sintomas que são físicos, mas a causa está na mente. É mental. Está no corpo. Mas começou aonde? Na cabeça, nas emoções, na mente ou na vontade. E aí que ele vai um acúmulo. Quando você sente a sua mente cansada, é por tudo. Cansado o tempo todo. O resultado é um esgotamento gradativo que eu já estou te falando. Que às vezes você nem percebe. Que é o diabo colocando seta. Que é você aceitando na sua alma algumas coisas. Sempre que você se sentir estressado, cansado na sua alma, o inimigo ele vai te resistir. Para que você não conquiste, para que você não avance, para que você não rompa. Para que você não tome posse da herança, para que você não entre na terra prometida. Deus, querido, libertou o povo do Egito, o lugar de estresse duplo, duplo estresse. O povo era escravo e a carga foi aumentada, foi dobrada. Estresse dobrado é no mundo. Você está no mundo, você está no Egito, lá você vai ter estresse dobrado. Você está na igreja, você vai receber descanso. Você vai para a cela, você recebe descanso. Você vai para o trabalho, você recebe estresse. Dobrado, multiplicado. O Egito, querido, é um lugar de estresse duplo. Não tem descanso lá. Sai de lá e vem para cá. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Você hoje, você foi trazido para a terra do descanso. Aleluia, diga aleluia, amém. O que é a terra de descanso? É a vida abundante de Cristo Jesus. Quantos têm essa vida? Quantos querem essa vida? Diga amém. O diabo quer gerar confusão. O diabo ele quer que você fique cansado. Ele precisa levar você a estar estressado durante o tempo todo. Alguns usam isso. Querido, escuta. O diabo ele gera confusão para fazer você se sentir muito cansado. E aí você precisa de tempo. Então eu não vou mais liderar. Porque eu estou estressado, eu estou cansado, eu tenho que viver minha vida. Eu não vou cuidar mais da igreja porque a igreja está me matando. Então não é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não mata ninguém. A igreja traz vida, a igreja traz salvação. A igreja é leve. Se vir para a igreja é cansaço para você, a sua alma está cansada. Entende o que eu estou falando? Ou não? Sim ou não? Então para de olhar, querido, para você. Alguns usam desculpa para não liderar, para não fazer a obra, para não avançar, para não conquistar, para não continuar na faculdade. Estou cansado. Cuidado. Mais uma vez eu digo, e todo mundo junto comigo em uma só voz, cuidado. Para de olhar para você, para de olhar para os outros, para de olhar para a circunstância. Olha para o Senhor. Olha, querido, para a lei de trânsito. Como é que é a lei de trânsito? 40 km por hora, se todo mundo respeitasse a placa pare, quem aqui é motorista? O que significa a placa pare na lei de trânsito? Não, é o quê? Parada obrigatória, se vem, se não vem. Quem faz isso aqui? Eu não faço. Eu não paro obrigatoriamente na esquina, tem a placa pare, eu vou de primeirinha, de segunda, vou olhando para um lado para o outro e fui. Quem é que para aqui? Eu não sei, talvez você, eu vou ter que aprender com você. Mas quase ninguém para, a gente para naquelas que é perigosa. Você tem o campo de visão, você não para, querido, mas é obrigado a parar. Se todo mundo obedecesse às leis de trânsito, milhares, milhões de pessoas não tinham sido ceifadas e mortas. Milhares de pessoas não estariam tetrapléticas. Milhares de pessoas estariam nas suas casas hoje. Milhares de mães teriam seus filhos. Mas o trânsito, querido, ninguém obedece. Sabe por quê? As pessoas estão com a alma cansada, impaciente, não esperam. Quando você olha para si, você cai na condenação, você cai no orgulho, você cai na autopreservação. Tudo isso produz escravidão, que vem na frente o duplo estresse, e tudo fica ruim e doente na sua vida. A promessa, por fim, o louvor pode vir? Acho que vai ter
apresentação, né? A promessa de Deus é nos renovar. Salmo, projeto para nós aí, acho que é o último texto que eu vou ler. Salmo 103, verso 3 ao 5. Salmo 103, verso 3 ao 5. Querido, a promessa de Deus é te renovar. Fala para o seu irmão, o Senhor quer te renovar. Fala para ele, o Senhor quer tirar as distrações. Fala, o Senhor quer tirar a mente cansada. E Ele quer te dar descanso. Querido, hoje você recebe renovo. Olha aqui. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Continua. Cadê o 4? Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, aleluia! De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha aqui, finalizando aqui, pode, querido, ter certeza do que eu vou te falar. A promessa de Deus aqui é que Ele quer renovar você. Você diz, não, amém, mais forte. A promessa de Deus para você hoje é te renovar. O Senhor quer renovar você, querido, o teu físico, o teu mental, o teu espiritual, como a águia. A águia é símbolo de força e precisão. Eu disse o quê? Força e precisão. A águia é uma espécie de pássaro que voa velozmente como nenhum outro. Ele chega à velocidade de um avião. Uma águia, um animal. Ela abre as asas dela, ela dá um rasante, chega a mais de 200 quilômetros por hora. E ela é precisa, ela não erra, ela é certa, ela é perfeita a acertar o seu alvo. O Senhor está falando que você vai ser como a águia, vai ser perfeito em acertar o seu alvo. Vai ser como a águia, vai voar como ninguém. Ninguém te segura. As bênçãos correrão e te alcançarão. Meu Deus do céu, olha o que o Senhor está falando, seremos como águia, precisos, fortes, fortalecidos, voando alto. É preciso se renovar de tempo em tempo, a fim de trocar as penas, porque a águia de tempo em tempo ela troca as penas, ela se renova, ela troca as suas garras, ela troca o seu bico, para se tornar mais forte do que antes. Você tem que ficar cada dia melhor do que antes. A exaustão da alma é uma realidade, porém, ela não procede de Deus, mas procede do diabo. Diga, diabo. O desgaste natural faz parte do trabalho, pois quem trabalha se desgasta. Mas basta apenas ter a noite de descanso, ter a sesta do meio-dia e tudo está resolvido. O problema é quando tem cansaço na alma. Quando tem cansaço físico é fácil resolver. Come uma boa comida, toma um bom chá, vai dormir e amanhã você está zerado, pronto para tudo. A Bíblia diz, aqui eu finalizo, que você tem que se esforçar para entrar no descanso. Projeta para nós Hebreus 4:11. Eu não vou ler não, mas deixa aqui projetado. Hebreus 4:11. A Bíblia diz que você tem que se esforçar para entrar no descanso. E entrar no descanso, olha aqui para mim, é exercer fé, é aplicar fé, é ter esperança, é ter confiança em Deus, é se esforçar nisso. Entrar no descanso. Esforçai-vos para entrar no descanso. A promessa de Deus para você hoje é renovar você. Correrão como águia e não se cansarão, caminharão e não ficarão fadigados, renovarão as suas forças, subirão como águia, aleluia. Amém ou não amém, irmãos? Aqui eu finalizo com você isso, escuta,
Efésios 2:10 diz o seguinte, que nós somos criados para as boas obras, para as quais Deus preparou de antemão para que andássemos sobre elas. Escuta, antes de você aprender a voar como águia e de ser renovado como a águia, você precisa aprender a ficar de pé. Você tem que aprender, querido, a ficar firme. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Tem que estar firme, firme nas promessas, firme no Senhor. Fica firme, fica de pé. Vamos fazer, vamos continuar. Cai, levanta, sacode a poeira, vai para cima, não para não. Há uma obra para ser feita e você faz parte dessa obra. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Fecha seus olhinhos. Coloca a mão no seu coração. E pede a Deus para ministrar nessa semana. Que você seja livre das distrações. Que você seja livre do cansaço da mente. E que você seja renovado e renovada. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento e pedimos a Deus que toda distração seja tirada. Que tudo que faz a gente perder tempo, energia, que faz cansar a nossa alma, seja removido. Pessoas, lugares, situações, circunstâncias. Nos dá tempo com o Senhor. Faz, Deus, com que cada um possa escolher a melhor parte. E a melhor parte está aos seus pés. Senhor, faz com que, ó Deus, cada um de nós não tenhamos uma mente cansada, sobrecarregada, mas a nossa mente livre para falar e proclamar as tuas verdades. Senhor, nos livra, Senhor, de ficarmos cansados, exaustos, estressados. Livra-nos do médico, livra-nos da enfermidade, leva-nos a cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Leva-nos, ó Deus, a ter uma vida saudável, tanto emocionalmente, ó Deus, tanto intelectualmente, tanto, ó Deus, espiritualmente. Guarda a nossa vida e renova as nossas forças. Dá um aplauso aí de crente águia. Dá um glória a Deus, uma rajada de crente.